Olá, meu nome é Brandon e eu sou ateu. Oi, como vai você? E aí galerinha, esse aqui é mais um vídeo meu na internet. E aí galera, beleza? Meu nome é Brandon, esse aqui é o meu segundo vídeo do canal e o tema de hoje é ateísmo. Solta a vinheta. A primeira coisa que tem que ficar muito clara nesse vídeo de hoje é que eu vou tratar o debate entre ateus e agnósticos em relação aos cristãos. Então isso tem que ficar muito claro, porque existem muitas religiões no mundo. Por que justamente o cristianismo, os cristãos? Porque essa é a realidade em que a maioria dos brasileiros vivem. Provavelmente um cara que é ateu lá na Índia, ele deve fazer vídeos criticando principalmente os focos que ele vê no hinduísmo. Então eu vou estar falando aqui do cristianismo, vou estar falando a respeito dos debates religiosos e o que eu acho de tudo isso. Vamos lá. Primeiramente eu vou começar falando dos neo-ateus. O que é um neo-ateu? Toda vez que você vê alguém utilizando neo, né, como prefixo em antes de qualquer outra palavra, desconfie. Porque normalmente neo é utilizado no início de qualquer coisa para poder estar reforçando a falácia do escocês. O que é a falácia do escocês? A falácia do escocês, vocês podem até dar uma googlada aí para entender mais a fundo, mas ela basicamente se resume em você querer remover de um grupo ou então subdividir um grupo baseado na sua decisão do que realmente faz parte daquele grupo ou do que realmente não faz parte daquele grupo. É como se, por exemplo, eu pegasse um ateu e falasse, fulano é ateu. Não, fulano não é um ateu de verdade. Fulano é um cristão. Não, fulano não é cristão de verdade. Então você está querendo excluir aquela pessoa daquele grupo por algum motivo, por alguma razão. Então normalmente quando alguém utiliza a palavra neo-ateu, é sempre com a intenção de estar desmerecendo os ateus. Esse é o objetivo dessas pessoas. Então, esse termo praticamente não existe, tá? Ele só é usado para uma finalidade absurda, onde com a informação, né, no século XXI, com a internet e tudo mais, você tem muito mais pessoas se declarando ateístas. E aí a galera fica aí com essa síndrome de nossa, antes não tinha tanto ateu, aí agora tá aparecendo um monte de ateu, é por causa do YouTube, é por causa da internet. Não é nada disso. Então o termo neo-ateu é um termo horrível quando usam o neo na frente para desmerecer. Debates sobre a existência. A minha opinião pessoal em relação a esses debates é de que não vai dar nunca em lugar algum. Se você ter lá duas pessoas, uma religiosa e uma não religiosa, debatendo, elas não vão chegar numa conclusão em que ambas concordem. Isso é muito raro, é muito difícil de acontecer. Pode ser que posteriormente aquela pessoa acabe mudando de opinião, mas durante o debate ela não muda. Se não muda de opinião, então o raciocínio é de que não deve acontecer? Muito pelo contrário. Eu defendo os debates, eu acho que os debates devem acontecer o tempo todo. Porque o assunto estando em evidência faz com que as pessoas pensem sobre isso. Se não há o debate, as pessoas não pensam sobre isso. E não pensar mantém você na coisa mais acomodada possível, que é simplesmente achar que tem todas as respostas do mundo. Isso é o mais cômodo. Então eu acredito que os debates têm sim que acontecer. Eu me considero um ateu ativista, porque eu sou o tipo de pessoa que às vezes até arruma confusão por conta desse tipo de coisa. Eu não simplesmente me omito, eu vou e falo a minha opinião, eu vou e confronto, eu tento divulgar as minhas ideias, assim como eu estou fazendo nesse vídeo aqui. Hoje eu vou estar apresentando aqui os dois principais argumentos que os cristãos utilizam para poder estar defendendo a sua religião. O primeiro dos argumentos se chama argumentação do Deus das lacunas. E o segundo dos argumentos se chama inversão do ônus da prova. Eu vou começar com a inversão do ônus da prova, porque a inversão do ônus da prova ela entra num debate bem existencial. A inversão do ônus da prova é quando você quer que alguém prove a inexistência. É você jogar para outra pessoa a responsabilidade de estar provando alguma coisa, quando na verdade essa responsabilidade é sua. Isso acontece muito. Se você observar uma discussão aí entre uma pessoa religiosa e uma pessoa não religiosa, o que vai acabar acontecendo normalmente, né, nessa argumentação aí? Você vai estar lá no debate e o cara vai falar assim pra você:
prova que Deus não existe. Simplesmente vai ser isso. Você vai exigir alguma prova da existência de Deus e aí ele vai querer reverter isso para você, fazer uma inversão do ônus da prova, sendo que o ônus da prova pertence a quem defende a existência. Se você falar que qualquer coisa no mundo existe, é você que tem que provar que existe, e não provar que não existe. Não se prova a não existência. Esse debate existencial tem um exemplo muito bom, que é o exemplo dos gansos, onde você consegue definir exatamente o que é uma pessoa agnóstica, né? O que é um ateu e o que é uma pessoa que tem uma crença de que algo existe. Imagine o seguinte, só existem gansos brancos no mundo. Só ganso branco. Você nunca viu nenhum ganso de outra cor. De repente, alguém sai de uma floresta e fala pra você que viu um ganso azul. Você fala, não, mas ganso azul até hoje nunca foi visto. Aí a pessoa fala, não, mas eu vi um ganso azul. Tudo bem. Se você viu o ganso azul, então me prove que existe o ganso azul. Você tem uma foto do ganso azul? Se eu ir lá onde você estava, eu vou encontrar esse ganso azul? O fato de não ter provas do ganso azul existir, não significa que não exista o ganso azul. Só que se você partir do princípio de que vai acreditar apenas em depoimentos das pessoas, então você simplesmente vai acatar tudo. Você vai acatar que existe alienígenas infiltrados entre nós, você vai acatar que existe todo tipo de coisa. E é por isso que a ciência não trabalha dessa forma. Quando as pessoas descobrem que eu sou ateu, acontece muito de virem me perguntar, né? Ah, mas então como é que surgiu o universo? Não é porque eu não acredito que existe uma divindade que eu tenho que ter uma explicação de como surgiu o universo. Que eu tenho que ter uma explicação de como formam os planetas, ou que eu tenho que ter qualquer outro tipo de explicação. Então, o que eu gostaria de estar falando agora é a respeito justamente do conhecimento. Qual que é o problema da religião em relação ao conhecimento? O problema da religião é que ela te dá falsas respostas. Ela tenta responder coisas no qual o ser humano não tem resposta, e aí simplesmente porque a pessoa se dá por satisfeita com aquela resposta que ela leu ali no livro dela. E o problema nisso é que você não vai correr atrás de outras respostas. Fecha a sua cabeça para estar buscando essas respostas. A segunda argumentação, ela fala justamente disso. É a argumentação dos deuses das lacunas. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Neil deGrasse Tyson, um dos maiores astrofísicos da atualidade. Digamos que ele é o cara que carrega o legado do Carl Sagan a respeito da divulgação científica astronômica. Esse cara é muito fera, recomendo que vocês assistam. Eu vou explicar aqui de uma maneira por cima, porque o vídeo é mais sobre debate do que sobre a argumentação em si. A argumentação do Deus das Lacunas sugere que a pessoa utiliza Deus para estar explicando alguma coisa na qual ela não tem resposta ainda. O problema dessa argumentação é que com o decorrer do tempo, o nosso conhecimento se amplia. E se Deus só existe para suprir as respostas do conhecimento que nós não temos, então Deus fica cada vez menor. Então essas são as duas principais argumentações usadas. Inversão do ônus da prova e Deus das lacunas. São duas argumentações completamente furadas, que não possuem o menor sentido. Inclusive, junto com a argumentação da inversão do ônus da prova, vem aquela argumentação de que tudo precisa ter um criador. Então, se existe um objeto, alguém criou aquele objeto. Mas você vai cair naquele paradoxo lógico de que alguém criou aquele alguém criou outro alguém criou outro alguém. Se você acredita, né, que existe um Deus eterno e tal, só responda essa minha pergunta. Qual a diferença entre Deus sempre existir e a galáxia, o universo sempre existir? Qual é a diferença? Porque a argumentação que usam é de que se existe determinado objeto, alguém criou aquele objeto. Né? Aí se existe aquela pessoa, alguém criou aquela pessoa. E quem criou a pessoa que criou a pessoa? Se você ir retrocedendo nessa argumentação lógica, você vai chegar em um ponto onde os religiosos falam simplesmente que Deus sempre existiu. Assim é fácil, eu posso fazer isso também falando a respeito do universo. Eu posso falar que o universo gerou a vida, gerou seres humanos, e o universo sempre existiu. Tem uma tirinha de um desenhista chamado Carlos Ruas. Ele desenha para um blog chamado Um Sábado Qualquer. O blog dele é ótimo, eu recomendo que vocês assistam. Eu vou colocar essa tirinha aqui, que ela fala a respeito
da pessoa usar Deus para poder estar suprindo as suas dúvidas. Eu considero isso um problema geral para a nossa espécie, porque enquanto as pessoas tiverem medo da dúvida, elas não vão buscar resposta. E resposta é o que a gente precisa buscar. Bom, galera, se gostou do vídeo, dá um like aí, favorita, compartilha aí com a galera. É isso aí, valeu!